Shalom, Telis, como estão vocês? Hoje vamos ter a primeira série de 3 podcasts que vão tratar sobre o tema a Cabala e a linguagem dos ramos. A linguagem dos ramos refere-se à linguagem metafísica, aos 3 aspectos exegéticos que vão levar até uma realização maior de compreensão, de hermenêutica, né, do texto. Então o que nós vamos fazer hoje é o seguinte, é introduzir a primeira parte da história da Cabala e a linguagem dos ramos, que é a característica dos cabalistas, né, dos grandes mestres. E depois disso nós vamos analisar até o princípio que fala sobre a influência egípcia. O segundo vai começar a partir da influência egípcia e vai se estender até o primeiro século, né, principalmente com Akiva, né, o Rabi Akiva. E daí por diante nós vamos fazer uma análise linguística para discernir a diferença que existe entre o hebraico e o aramaico. E por que o Talmud, por exemplo, foi escrito em aramaico, caldeu-aramaico, e não em hebraico? Nós vamos saber exatamente qual a influência que o aramaico teve e até que ponto essa influência, né, implica diretamente na interpretação, na cultura. Nós vamos aprender também que o hebraico possui já na sua raiz diversas palavras que são de origem aramaica, como por exemplo o primeiro nível de percepção da Cabala, pechar, é uma palavra que vem do aramaico. Entendeu? Então vocês observem que no fundo nós vamos observar que existe uma similaridade muito grande, né? Porque as duas línguas são semíticas, ou seja, são dos filhos de Noé, particularmente Shem, né? o Sem, como nós chamamos em português, e é por isso que são chamados de semíticas. E a relação do hebraico e do aramaico é mais ou menos como se fosse do português e do espanhol. São línguas bem correlatas, bem da mesma família, vamos dizer assim. Então nós vamos observar essa relação também na questão da língua e vamos saber exatamente como que, estudando o hebraico, nós podemos fazer essa ponte para o aramaico, principalmente através das interpolações, que são os termos que procedem de origem aramaica. Hoje nós vamos focar na história da Cabala e esse artigo que eu estou lendo está lá na página do curso Gilead, no Notion. Ele ainda está sendo acabado, ainda está em progresso. Mas nós já temos informação suficiente para começarmos a dissertar, porque este tema vai se tornar um curso lá na frente, tá bom? A Cabala e a linguagem dos ramos. Então vamos dar sequência ao nosso artigo, nosso podcast. Bom, gente, esse é o artigo, a Cabala e a linguagem dos ramos. Nós iremos analisar hoje, né, esse tema, e a partir desse tema nós vamos distribuir, né, todo o conhecimento, a geometria sagrada, né? Nós vamos analisar a breve história da Cabala, do termo Kabbalah, né, da origem dele. Nós vamos aprender sobre as antigas raízes e a conexão com o grego, né, com o hermeticismo grego. Nós vamos aprender sobre o que são os axiomas e qual a perspectiva que os axiomas nos podem dar, principalmente os axiomas de Euclides, né, os 5 postulados de Euclides, com respeito ao pensamento cabalístico, porque foca principalmente na questão das ideias do mundo a priori, né? E do a posteriori, o mundo que resulta dessa idealização. Então a Cabala é basicamente nesse mesmo sentido. Nós vamos observar as citações no Novo Testamento e principalmente no próximo podcast nós vamos falar sobre a influência egípcia. Então, sem mais delongas, vamos partir para o nosso podcast e distribuir a ideia da Cabala e a linguagem dos ramos. Que linguagem é essa? E qual a implicação, o efeito que isso tem no nosso estudo.
Shalom, pessoal. Então nós estamos aqui com a primeira série, iniciando hoje, de 3 podcasts que vai envolver essa série da Cabala e a linguagem dos ramos, sua história completa e tradição. Nós iremos abordar a história da Cabala, as ideias mais intrínsecas, né, ao processo de desenvolvimento cabalístico, né, as ideias que estão diretamente no bojo, né, no coração do sistema cabalístico. Nós vamos observar nessa primeira parte da antiga tradição cabalística, né, desde a Caldeia, a Assíria, até o Egito. E então nós vamos pegar na segunda fase do Egito até o desenvolvimento lá pós-exílico, depois do exílio de Babilônia, e finalmente nós vamos fazer uma abordagem linguística para distinguirmos entre o hebraico e o aramaico. Por que a literatura cabalística está, na sua maior parte, escrita em aramaico? Por que o Talmud está escrito em aramaico? Que aramaico é esse? É o aramaico caldeu babilônico. O mesmo que nós temos hoje, o escrito, né, a forma de escrita que nós estamos aprendendo no curso hebraico para cabalistas, aquela forma de escrita ali, né, exceto a forma anterior, que é o paleo e o pictográfico, né, a forma que nós usamos hoje é de origem babilônica, de origem da antiga Caldeia, né, no Iraque. Então nós temos esse desenvolvimento linguístico. Nós vamos saber que esse fenômeno já ocorre hoje na Europa, por exemplo, na Inglaterra. Eles estão retornando a língua inglesa às suas raízes germânicas, né? O Anglish, né? Originalmente, historicamente falando, o que nós conhecemos como inglês, e estão então removendo todas as raízes latinas e estão voltando à sua origem indo-germânica. Então o inglês está sendo usado dessa forma, e nós vamos observar que esse desenvolvimento, esse fenômeno não é algo novo, já existia lá no passado, e é exatamente isso que ocorre com a relação entre o hebraico e o aramaico. Vocês vão observar que quando vocês aprendem o hebraico, o hebraico para cabalista, na metodologia que nós estamos usando aqui, você já vai ser também introduzido ao aramaico. Então você vai saber exatamente o vocabulário, você vai saber as palavras que vieram de lá, você vai saber identificar as raízes. Nós vamos fazer esse trabalho de forma bem minuciosa. Nós terminamos aí a última semana, né, só lembrando a vocês, o curso de numerologia, né, a introdução dos primeiros 25 métodos de metodologias de gemátria que nós vamos utilizar nesse curso, a fim de fazermos uma análise dos 5 níveis de leitura que estão na Taná, né, que é justamente a narrativa, a mitologia, os números perfeitos, as formas geométricas e os arquétipos. Então nós vamos fazer essa leitura de forma completa, e para isso nós vamos usar 25 ferramentas valiosas da gemátria, que são os mispás, né, que são as formas de transformação, e finalmente nós vamos conhecer o Notaricon, que é muito comum hoje em dia, e a maioria das pessoas não sabem, não estão apercebidas disso, tá? É muito usado em acrônimos. Então nós vamos observar, através desse estudo da linguagem dos ramos, a verdadeira história da Cabala e a influência que teve do caldeu aramaico, né, que são 2 dialetos que vieram do acadiano, né, assim que o Império Acadiano entrou em decadência, ele se dividiu em diversas tribos, e essas tribos então criaram as ramificações do que veio a ser mais tarde o aramaico, né? Então nós temos o aramaico caldeu, o aramaico assírio, né, o aramaico da Síria, que é o siríaco, né, de Palmira. Nós temos aí uma série de coisas, assim como o árabe e os outros que fazem parte da grande família semítica de línguas, e é nesse contexto que a Cabala está, é nesse contexto que o hebraico bíblico e o aramaico estão inseridos. Então você veja que a maior parte dos léxicos que nós temos hoje, como Drivers and Briggs, Davison, né, Benjamin Davison, eles são o quê? Eles são intitulados hebraico e caldeu. Por quê? Porque são léxicos que vão fazer a distinção entre o caldeu, né, que é aramaico, e a influência que esse teve sobre o hebraico, né? Os judeus foram conquistados diversas vezes, e os conquistadores, claro, passaram para os judeus a sua cultura, sua língua, sua influência, sua ciência e assim por diante, e os judeus sabiamente souberam como tirar proveito dessa situação, né? Tanto que quando Neemias, né, voltou do exílio da Babilônia, ele voltou falando o caldeu babilônico, o aramaico, né, babilônico. Então você veja que já houve ali uma transformação, né, de alguns termos, já foram introduzidos alguns nomes diferentes, como Adonai, que não existia lá no passado, né? Os termos usados para Senhor é Baali, né? Baali significa meu Senhor, e após o retorno do exílio babilônico, Neemias e Esdras já passam a introduzir o termo Adonai, que é de Adon, né, que vem da mitologia babilônica, e é um termo usado hoje amplamente na Tanar,
certo? E isso esse desenvolvimento histórico, linguístico, não pode ficar de fora da nossa análise, porque nós temos que ter uma perspectiva completa desse tema, né? Então, vamos observar hoje um aspecto importante disso aí, que a Cabala não é nada mais do que um termo usado para se referir à tradição mística dentro do judaísmo. Muitas vezes é expresso através do simbolismo da árvore da vida, que representa os diferentes níveis de criação e os caminhos que os conectam, né? Disse que os ensinamentos e práticas da Cabala revelam verdades ocultas sobre a natureza da realidade. A língua dos ramos, né, comumente chamada a língua dos ramos, a língua que é empregada na Cabala, né, o sistema de linguagem que é usado na Cabala tradicionalmente, é um outro termo também usado para se referir à linguagem especial da Cabala. Essa linguagem faz uso de alegorias, analogias, mitologia narrativa, linguagem numérica, geométrica, para representar níveis diferentes de entendimento na Taná. Os 5 níveis de leitura são, em ordem, Peshá, Remes, Derash, Sod e Yesod, os quais correspondem diretamente aos níveis da narrativa, mitologia, números perfeitos, formas geométricas e os arquétipos. Então, quando alguém diz que a Bíblia é mitologia para você agora que já está estudando a Cabala, você já sabe muito bem o que está acontecendo. Essa pessoa está considerando apenas um nível, um aspecto da Taná. Ele não está considerando os 5 níveis diferentes, os 5 aspectos de leitura do texto, né? Então, nós não nos enganamos mais com essa narrativa de que a Bíblia é puramente mitologia, né? Os personagens não existiram. Não, isso aí não é isso aí a nossa abordagem. Nossa abordagem envolve todos os 5 níveis de leitura, desde a narrativa ao aspecto mitológico, ao numerológico, ao geométrico e finalmente ao arquétipo, que é o que vão conduzir, tá? Então, nós sabemos aqui que Yeshua, no capítulo 15 de João, no Evangelho de João, versículo 5, ele disse assim, ó, Anohi hagefem veatem hamorot, né, que vós sois a linguagem, eu sou a vinha, né? Anohi é uma outra forma de ani no hebraico, para a primeira pessoa do verbo, né? A primeira pessoa, ani, eu, né? Então, Anohi é um desenvolvimento posterior. Anohi hagefem, ou seja, eu sou a vinha, né? A videira, e vós sois os ramos, tá? Então, você observa que ele já estava em perfeita ciência desse aspecto da linguagem bíblica, né? Que os ramos são o quê? São as emanações da árvore, literalmente, não é isso? Aquilo que emana da árvore. Então, a linguagem da Cabala é essencialmente uma linguagem emanativa. Ela se baseia no conceito de emanação, de que o universo está emanando a todo tempo, assim como as ondas do mar, assim como as estrelas, né, assim como as galáxias estão emanando energia, força a todo tempo. Então, da mesma forma, os cabalistas entendiam que esse era o princípio, né, a constante física que regia todo o universo. A breve história do termo Kabbalah, né? A ciência sagrada que se encontra, né, subjacente nas narrativas da Taná, conhecida pelos sacerdotes, Hakohanim, é o plural de Hakohem, né? Hakohem é o sacerdote, Hakohanim, os sacerdotes, mantenedores do templo e das tradições místicas entregues por Moshe, assim como em tantas outras culturas antigas, estava focada principalmente nas 3 áreas de conhecimento que poderiam demonstrar de forma inequívoca a unificação epistemológica entre o finito e o infinito, né, que eram parte do mistério central de sua cosmologia. Essas 3 áreas são a geometria, tanto terrestre como astronômica, o som, tanto harmônico quanto linguístico, os números perfeitos, a geometria envolvendo o domínio limitado, o som e o ilimitado, e o número capaz de trazer essas polaridades inversas em perfeita relação. Então, o dualismo, né, a noção de dual, ele vai cessar quando nós conseguirmos, através de vibrações, através de orações perfeitas, através da recitação dos nomes em hebraico, dentro de rituais, né, dentro de liturgias, né, bíblicas, rabínicas, cabalísticas, diga-se também, né, nós vamos aprender a fazer com que essas polaridades inversas possam entrar em perfeita relação, em perfeito equilíbrio, né? Elas possuem um tom de equilíbrio, e é esse equilíbrio que nós temos que alcançar. Ele está dentro de nós, essas 2 polaridades, essas 2 correntes, e nós temos que trabalhar isso aí. Então vamos lá. Essas são as mesmas 3 áreas de ciência sagrada, né, que se encontram cuidadosamente codificadas no relato da criação em Gênesis Parashat Bereshit, que especificamente detalha os números de dias
sendo organizados pelas chaves esotéricas das harmonias musicais e das formas geométricas do hexagrama, também chamada de a estrela de Davi. Como nós vimos lá no curso de numerologia, né, nós estamos tendo o curso de numerologia e hebraico para cabalistas, estamos trabalhando em conjunto a gramática e a aritmética, né, e a geometria, os números e as formas. Então nós estamos fazendo esse preparo, todo esse estudo, com o intuito de fazermos uma leitura como nunca se foi feito antes. Uma leitura completa do texto da Taná, né? Eu vou passar essa semana um guia para vocês, já estou concluindo o guia, e esse guia vai apresentar as leituras das parashats, tanto do Brit Hadashah, do Novo Testamento, como da Taná, né, em hebraico. Então nós vamos ter a ciência, né, da conexão de todas as relações que existem mágicas dentro do texto bíblico, e é isso que não é ensinado nas universidades, é isso que não é ensinado vergonhosamente nos seminários de teologia, né? E nós estamos observando que essa ciência está sendo vulgarizada, né? Pessoas estão atacando, estão simplificando, né? Existe aquela narrativa simplista, né, que está aí avançando atualmente, e nós temos que ter a perfeita consciência do que está acontecendo para que nós possamos também defender a verdade. Mas que nós possamos interpretar da forma como deve ser interpretada, não da forma que estão sendo feita hoje, né? Da forma que estão empurrando hoje nas pessoas, né? Então a linguagem dos ramos, empregada por cabalistas através dos séculos, é capaz de nos revelar a perfeita conjunção entre o som, forma e número no processo da criação, sendo que tal asserção é claramente percebida nos primeiros versos dos antigos textos da tradição cabalística, a Sefer Yetzirah, por exemplo. Assim, entre a escrita, né, que nós temos lá, e a redação final dos primeiros capítulos de Bereshit, houve uma continuidade de entendimento da relação criativa entre o som, forma e número, que aponta para o corpo tradicional de ensinamentos esotéricos e das instituições designadas à sua preservação. Essas instituições são, claro, os Kohanins, que são os sacerdotes, e o templo, né, os serviços do templo. Esta é a geometria, também podemos incluir nessa lista os Neviins, os profetas, que também foram mantenedores desse conhecimento esotérico. Esta é a geometria que finalmente surge do contexto que pareceria mais uma chave iniciatória, visto que havia sim um ensino secreto oral, que era transmitido de boca para ouvido. E esse processo exigia-se um processo iniciatório, envolvia um processo iniciatório. Então isso que nós devemos destacar de forma bem clara. Aquela que encontramos no diagrama da árvore da vida. No diagrama da árvore da vida, que nós vamos estudar mais a fundo aí no estudo de numerologia, né, e geometria sagrada na Taná, nós vamos conhecer esses mistérios aí. Também pode-se notar o componente cosmológico do entendimento sacerdotal, a doutrina secreta em sua mais pura forma. O presente artigo, que nós estamos aqui dissertando, né, explorará esses aspectos profundamente e também proverá uma plena justificação histórica, como parte da tese principal defendida pelo curso Gilead. Então esse ensaio aqui visa lançar as bases, assim como todos os outros ensaios em cada verbete dos cursos. Se vocês forem na página do Notion, no curso Gilead, vocês vão ver os cursos lá, inclusive eu acrescentei mais alguns cursos que virão pela frente, né? E vocês vão observar que ali existem ensaios, existem dissertações em cada um deles, né? Estão sendo ainda construídos, não estão todos disponíveis, mas já estão sendo feitos, que vai dar o lastro, a base para a nossa conceitualização, né? Para a nossa teorização do que é a Cabala, para que então nós passemos para a prática dessa tese, né? Então vocês observem que, entre outros temas discutidos, né, a prática da gemátria e sua importância em revelar os níveis de sugestão alegórica, comparações, mistérios e fundamentos ocultos em 5 níveis de leitura. A narrativa, né, e Abraão saiu de Ur dos Caldeus, né, para Canaã e foi morar em tendas. Isso é uma narrativa, né? Então esse é o primeiro nível, é o Peshá, é o nível mais simples. Depois nós temos o quê? Nós temos a mitologia. O aspecto mitológico, que está logo em sequência. Eles estão costurados como se fosse um tecido, uma peça de tecido, certo, gente? Comparações, os mistérios e os fundamentos ocultos. Os números perfeitos, as formas e o arquétipo. Então, a contemplação última das realidades superiores. Então, a geometria sagrada, né, da Cabala nos liga diretamente ao hermetismo grego e a Pitágoras. Por isso, qualquer tentativa de estudo do tema que desconsidere
as devidas correspondências entre esses dois sistemas de filosofia não nos trará o completo quadro, por diversas razões bastante óbvias. A influência do helenismo sobre o judaísmo do primeiro século é evidente, é clara, né? A palavra sinagoga, sinagogoi, vem do grego, não vem do hebraico, né? E muitas outras expressões que se inseriram dentro da liturgia judaica, como por exemplo, nós vamos olhar no livro de Daniel, ao final desse artigo, né? Ao final desse podcast, de 3 podcasts que vão fazer parte dessa série, Cabala e a Linguagem dos Ramos, nós vamos observar um estudo profundo sobre o aramaico no livro de Daniel, no livro de Neemias, de Esdras e também em outras partes da Bíblia, né? Entre eles a palavra pechá, né, que é o primeiro nível, ela vem do aramaico, ela não é uma palavra de origem hebraica. Então nós vamos fazer uma comparação juntamente com a Septuaginta grega para que nós possamos observar que é impossível nós desconsiderarmos a evidência linguística, a influência que houve desses povos e também dos gregos em cooperação com a ciência, né, enriquecendo ainda mais a ciência judaica. Então, a influência do helenismo sobre o judaísmo, né, o helenismo, a expansão helênica, né, no primeiro século, a fusão de conhecimento de ambas as tradições na literatura com destaque para a Septuaginta grega. As antigas raízes, né, algum tempo entre o século V, né, século V, mas aí mais ou menos, e o século VI a.C., os gregos descobriram o infinito, né? O conceito era tão sobrepujante, bizarro, tão contrário a toda a intuição humana típica, que acabou por confundir os antigos filósofos e matemáticos que o descobriram, causando dor, insanidade e pelo menos um assassinato. O assassinato de Hippasos, né? De Metaponto, 530 a 450 a.C. Foi um filósofo grego, discípulo de Pitágoras. Não há muita informação disponível sobre a sua vida e suas crenças. No entanto, ele é ocasionalmente dado crédito por descobrir a existência dos números irracionais. Os pitagóricos teriam ficado chocados com a revelação dos números irracionais e acreditava-se que Hippasos tenha perecido no mar como resultado dos deuses o punirem por revelar esse mistério, esse segredo. Mas dos poucos textos antigos que incluem este como Hippasos, não é mais identificado pelo nome, né? Por exemplo, Pappus, né? Pappus afirma que ele pereceu após revelar como construir um dodecahedro em uma esfera. Um dodecaedro em uma esfera. Então vocês observem que Pappus já apresenta um relato divergente da narrativa original. Mas a ideia de que tudo indica realmente que ele foi punido por ter revelado a noção do infinito, né? Isso os pitagóricos queriam manter em segredo. Então vocês observem que já havia essa ideia de manter segredo sobre determinados temas. Essa tradição, claro, também está presente no judaísmo. As consequências da sabedoria, da descoberta, no caso de Hippasos, teriam profundos efeitos no mundo da ciência, matemática, filosofia e, consequentemente, da religião por 2,5 milênios mais tarde. Já temos evidência de que os gregos chegaram à ideia do infinito devido aos persistentes paradoxos atribuídos a Zenão de Elea, 495 a 435. O mais bem conhecido desses paradoxos é o que Zenão descreve como uma corrida entre Aquiles, o mais rápido dos corredores da antiguidade, e uma tartaruga. Por ser mais lenta, a tartaruga é permitida sair na frente. Zenão raciocinou que, pelo tempo em que Aquiles alcançasse o exato ponto em que a tartaruga iniciou a corrida, a tartaruga já teria alcançado alguma distância. Consequentemente, pelo tempo em que Aquiles chegasse ao ponto de partida da tartaruga, ela já teria avançado ainda mais. O argumento continua dessa forma até o infinito. Portanto, conclui Zenão, o rápido Aquiles nunca poderia alcançar a tartaruga. Zenão inferiu desse paradoxo que o movimento é impossível sobre a assunção de que o espaço-tempo pode ser subdividido infinitamente muitas vezes. Então foi isso que foi percebido também, como vocês viram lá na aula de numerologia, né? Por Bolzano, né? E por Galileu Galilei. Eles perceberam, Galilei com o pêndulo, né? O movimento do pêndulo, né? Ele percebeu que o tempo exato para as maiores o maior desenvolvimento, né, do pêndulo e o menor exatamente tomavam o mesmo tempo. Não aumentava, não diminuía o tempo e espaço. Então ele percebeu que isso era realmente um paradoxo. Ele percebeu que isso era uma coisa extremamente misteriosa. Por que não? Né? Por que os movimentos maiores
mais intensos do pêndulo não corresponderiam a mais tempo, né? Se ele contasse com o pulso, ele contou com o pulso dele, né? Com o pulsar. Então vocês observem que é daí que vem surgindo exatamente a redescoberta, né, na Idade Média, desse antigo conceito grego. Para ilustrar o paradoxo, imagine uma régua de 10 centímetros. Do centímetro 0 ao centímetro 1 existe um espaço de 10 milímetros. Do milímetro 0 ao milímetro 1 existe um espaço ainda menor e assim sucessivamente ad infinito. Essa é a ideia dos números infinitos. Essa é a ideia defendida por George Cantor, né, com os números transfinitos e assim por diante. Aquiles teria de percorrer todos esses espaços infinitos para alcançar a tartaruga. Segundo a física clássica, né, a física clássica já veio remodelando, né, tentando aí reformar todo esse pensamento clássico. Existia aí uma agenda política claramente envolvida nisso aí. A física clássica, no paradoxo, ele não faz sentido, né? Afinal, a velocidade de Aquiles é maior e Zenão desconsidera o tempo por julgá-lo ilusão dos sentidos. Contudo, recentes descobertas da física quântica reacenderam o interesse pelos paradoxos de Zenão, pois foi percebido que, se um evento subatômico for monitorado continuamente, ele tende a ficar parado. No caso dos paradoxos de Zenão, essa medição é constante e também desconsidera o tempo. Por isso, para referir-se a esse comportamento das partículas subatômicas, né, foi criado o termo efeito quântico de Zenão pelos físicos indianos Misra e Sudarshan, em 1977. Como resultado de pesquisas sugeridas pelo físico austríaco Edwin Schrödinger, autor do experimento do gato de Schrödinger, em 1935. Então aqui nós vamos entrar também num outro tema importante na Cabala, que é o tema dos axiomas. Na lógica tradicional, um axioma, um postulado, é uma sentença ou uma proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada óbvia como um consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Então, quando um cientista ele vai partir, né, de uma ideia para formular uma teoria, essa ideia não necessariamente é provada ainda. Essa ideia não necessariamente existe evidência para ela. Mas ela não pode ser desconsiderada. Por quê? Porque ela é o ponto de partida. Ela é o que os gregos chamavam de pistis, que é traduzida erroneamente na Bíblia como fé. A palavra fé vem do latim, fidei. Ela não tem absolutamente nada a ver com o contexto e com o conceito de pistis para os gregos. A pistis é justamente a raiz da palavra episteme, que é epistemologia, que é as formulações, as fundações para a obtenção do conhecimento. Então, muitas palavras perderam a sua contextualização e isso gerou algumas confusões, algumas ambiguidades, né? Então, a questão, por exemplo, dos axiomas, né, dos postulados de Euclides, deixam isso bastante claro. Por exemplo, se nós formos observar, né, os 5 postulados de Euclides deixaram sempre os cientistas assim perplexos. Porque, por exemplo, primeiro postulado, pode-se traçar uma única reta, um segmento, por quaisquer dos pontos. Segundo, pode-se continuar de modo único uma reta infinitamente. Né? Como é que você prova isso? Você não tem como provar. No entanto, sem os postulados de Euclides, você não constrói nada. As catedrais góticas, as grandes estruturas que estão na Europa até hoje, construídas na Idade Média, e que são simplesmente o apogeu de toda a arquitetura, o clímax de toda a beleza arquitetônica e geométrica, que são as grandes catedrais, foram construídas segundo os 5 postulados de Euclides. E qual o resultado que você tem? Absoluta beleza, absoluta harmonia. Nós vamos considerar isso aí? Será que isso não importa? Então, terceiro, pode-se traçar uma circunferência com quaisquer centro e raio. Quarto, todos os ângulos são iguais. Todos os ângulos retos são iguais. E o quinto postulado de Euclides, se uma linha reta cortar 2 outras retas de modo que a soma dos 2 ângulos internos de um mesmo lado seja menor do que 2 retos, então essas 2 retas, quando suficientemente prolongadas, cruzam-se do mesmo lado em que estão esses 2 ângulos. Então, os postulados de Euclides são perfeitas exemplificações de axiomas. A palavra axioma está no Novo Testamento. E esse princípio está dentro da Cabala. A ideia do axioma, a ideia da ideia pura, verdadeira, aquela que não se corrompe.
aquela que não vamos dizer assim, que não se vende à especulação barata. É a ideia perfeita que você precisa dispor dela para desenvolver qualquer sistema científico no mundo. Todas as ciências que nós conhecemos partiram de ideias. E essas ideias não tinham como ser necessariamente provadas em si mesmas. Elas eram simplesmente um ponto de partida, o primeiro pontapé. Não é? Sem elas ninguém pode fazer ciência. Então, você observa que os axiomas de Euclides são a perfeita exemplificação do princípio de inexorabilidade do universo, a priori, na formação do mundo a posteriori. Né? Então, essa é a perspectiva apresentada no Novo Testamento, na Brit Hadashah, como sendo o fundamento da verdadeira filosofia cristã. Então, a filosofia cristã se perdeu. Por que ela se perdeu? Porque o cristianismo foi dissociado da sua raiz. Olha o que Cristo disse lá atrás. Eu sou a vinha e vós sois os ramos. Então, o cristianismo é o quê? É uma ramificação do judaísmo. Nós não podemos desconsiderar esse fato. Ao passo que o cristianismo foi negado como sendo uma ramificação judaica, ele sofreu o primeiro golpe intelectual. Ele passou a perder a sua história. A sua característica principal foi dissociado do seu ramo principal e, posteriormente, ele foi, então, esvaziado do seu conteúdo filosófico e se tornou o que nós temos hoje aí. Uma mera, vamos dizer assim, acúmulo de crendices infundadas, sem nenhum fundamento, sem nenhum estudo sério, sem nenhuma teologia aplicada, sem nenhuma teologia sistemática de verdade. Né? Porque nós estamos falando aqui da teologia dentro do contexto grego, porque a palavra teologia vem do grego, vem de Platão. Quando Platão começou a aplicar a palavra teologia à sua poesia, a fim de descrever aspectos axiomáticos da sua geometria, da geometria sagrada que ele estudava. Né? Sem a qual geometria, a filosofia perde o seu fundamento principal. Quando eles dissociaram a matemática e a geometria da filosofia, a filosofia se tornou mera especulação barata, sem nenhuma afirmação, sem nenhuma assertiva. Né? Então nós temos aí agora o esvaziamento completo do conhecimento clássico. O que nós estamos fazendo aqui com o estudo da Cabala é justamente o quê? Revisitarmos os grandes temas e os grandes conceitos da filosofia clássica, que é o que nós vamos fazer lá na frente, mas com o grego clássico, com Platão. Nós vamos estudar o grego clássico dentro da perspectiva filosófica. Vamos analisar, aprender a ler o grego com as afirmações, com as conclusões de Sócrates, de Aristóteles e assim por diante. Vamos juntar também Aristóteles nesse contexto, por ser discípulo. Então nós vamos ter uma ideia exata do que está acontecendo, uma ideia permanente do que está acontecendo e por que as traduções desses textos pecaram horrivelmente, assim como pecaram também as traduções da Bíblia, como nós vamos observar na primeira aula amanhã, né, em que nós vamos aplicar de fato os primeiros métodos ao texto da Taná. Até agora nós fizemos uma mera exposição dos 25 métodos de gemátria, né? Agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos de fato aplicar ao texto original, tá bom? Então, Paulo falou em Hebreus capítulo 11, versículo 11, versículo 1, né? Em grego, ele disse o seguinte: Est tepistis episomenon, hipóstasis pragmaton, elerros ublepomenon. Ou seja, portanto, essa é a tradução que eu fiz, né? Porque a tradução tradicional ela não faz jus ao que Paulo está dizendo de fato. Ele está usando aqui 3 palavras de cunho filosófico que estão dentro da vocabulário, né? Não só dos epicureus, como também dos estoicos e, consequentemente, dos neoplatonistas. Tá? Ele usa 3 palavras aqui fundamentais, que é pistis, hipóstasis, que foi usado por Plotino, e eleiros. Vamos observar mais atentamente essas ideias? Vamos lá. A tradução que eu fiz é a seguinte: portanto, a perspectiva axiomática a esperança da justificação da substância e sua evidência. Uma concepção não observável. É isso que Paulo disse em grego, gente. Mas se você for observar na tradução, isso não acontece. A tradução completamente modificou a ideia do texto. Nós vamos observar também no curso de hebraico na quinta-feira, né? Nós vamos observar, fazer uma análise do primeiro texto que eu passei para vocês com o áudio. Vocês acompanham o áudio que está lá no grupo, né, no Telegram, que é Bereshit, né, capítulo 1, de 1 ao 5,
né? Vocês leiam aquilo ali para que vocês possam pegar a fonética do texto hebraico, do texto original. Vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. Vocês vão aprender hebraico com maior facilidade. Vocês vão ser capazes de ler. E depois nós vamos passar para os Benyanim, que são a análise dos verbos, das formas verbais e assim por diante, que também tem um método bem interessante para que a gente possa aprender rápido. Tá? Uma dica que eu vou passar para vocês. Então, o que nós temos aqui é o quê? Pistes, a raiz de epistemologia. Vamos fazer uma dissertação agora sobre esse texto. E, portanto, define os critérios para se alcançar o conhecimento. Depois nós temos a palavra hipóstasis, usada por Paulo em Hebreus, que é a substância, né? Com esse termo, Plotino denominou as 3 substâncias principais do mundo inteligível. Segundo Plotino, seriam o uno, que é o errado, o conceito na cabala de errado, a unidade, a mônada de Deus, a inteligência e a alma humana. Então você observe que ele classificou a hipóstasis como sendo a definição da substância ontológica, né, do ser que é, não do ser que existe, né, que já é a manifestação desse ser metafísico, né? Então, e finalmente ele elenca aqui a palavra eleiros, né, que vem da palavra elenco, né? Nos diálogos de Platão, a estratégia usada por Sócrates para levar os seus interlocutores ao impasse, que é a aporia, né? Então, Sócrates usava o eleiros para chegar ao quê? A aporia. A aporia era o impasse. Bom, você afirmou que era isso, parece que não é. E agora? Nós chegamos aqui agora. Qual é o objetivo de Sócrates com isso? Fornecer respostas para tudo? Não. O objetivo de Sócrates era expor ao seu interlocutor que a verdadeira filosofia trabalha em cima de mistérios insondáveis. É isso que a Cabala também trabalha. Nem tudo pode ser explicado pela nossa simples filosofia, né? Já dizia o grande Shakespeare, né, que há mais mistérios entre a terra e o céu do que a nossa vã filosofia consegue explicar, né? Então a filosofia clássica tem essa característica. Ela não pretende explicar tudo. Ela não pretende ter respostas para tudo, como supostamente assim entendem os modernistas, né? A filosofia moderna assume, né, como premissa de que tudo pode ser explicado. Isso está completamente fora da realidade. Isso não existe. Você não tem explicação para tudo. O que você tem são teorias. E uma teoria é algo que não foi ainda demonstrado, não foi comprovado, né? Ela só se torna um teorema, só se torna demonstrável depois que ela deixa de ser teoria. Enquanto ela é teoria, ela não pode ser provada, ela não pode ser evidenciada. E essas pessoas estão brincando com esses termos porque sabem que as pessoas não entendem o que significam de fato esses termos e que a palavra teoria vem de theos e que está relacionada a Deus. Ela foi completamente tirada do seu contexto. Tá? Então criaram uma outra narrativa, uma outra história completamente fora da ideia geral. Então, no próximo podcast, nós iremos analisar principalmente a influência egípcia agora. Tá? No próximo podcast nós vamos trabalhar sobre a influência egípcia, sobre Moshe, vamos pegar algumas citações de Filo, de alguns escritores lá do passado, e finalmente vamos analisar o período caldeu, babilônico, assírio, e finalmente a influência linguística do aramaico sobre o hebraico e sobre a literatura cabalística. Vocês vão ver que é muito fácil de entender, vai ficar tudo bem mais claro para a gente, principalmente nós que estamos estudando lá no curso de Lear, no hebraico para cabalistas e geometria sagrada, né, a gemátria. Nós que estamos estudando, nós vamos ter uma clareza muito maior sobre a cabala de fato e a linguagem dos ramos, a linguagem especial empregada por essa literatura maravilhosa. Shalom para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.